5 ensinamentos sobre o mercado cripto que não tem nada a ver com finanças. Oi, eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e hoje vim falar para você sobre 5 ensinamentos do mercado cripto que não tem absolutamente nada a ver com finanças ou economia. São coisas que eu aprendi aí na minha carreira dentro do mercado cripto e que o próprio mercado vai ensinando as pessoas ao longo do tempo. O primeiro delas é sobre autonomia e liberdade. Quando você pega um pouco da história pré-bitcoiniana, você vê um grupo de programadores que acreditava que a criptografia, ou seja, essa tecnologia, ela devia sair da mão do governo e também estar na mão da população. Os cypherpunks acreditavam que a tecnologia da criptografia ela teria que sair da mão do governo e também estar na mão da população. Eles por muitos anos brigaram quanto a essa visão que eles tinham e aos poucos conseguiram mostrar à população ou a parte da população o poder da criptografia, tanto para usar para o bem quanto para o mal, e isso naturalmente saiu do monopólio dos governos. A visão dos cypherpunks ela tinha uma falha que era basicamente a ideia de entregar mais poder à população, mas tinha um probleminha que era a falta de um dinheiro descentralizado, um dinheiro que não tivesse nenhum Estado por trás e nenhuma entidade particular por trás. Essa questão foi resolvida só em 2009, quando a gente teve o advento do Bitcoin, por esse cara conhecido como Satoshi Nakamoto, que na verdade ninguém sabe quem é. O Bitcoin ele surge com esse ideal de autonomia e liberdade. E à medida que você vai entendendo esse protocolo, entendendo como ele pode ser usado, a possibilidade de transferir o dinheiro, a possibilidade de armazenar o dinheiro na sua própria custódia, você começa a entender a lógica por trás dessa autonomia e liberdade. Hoje, o Bitcoin é um ativo aí que já atingiu a marca de $1 trilhão, ele continua avançando, as pessoas continuam entendendo essa tecnologia e naturalmente entendendo esses meandros, entendendo por que da autonomia e liberdade serem tão importantes e um dos ensinamentos aí que eu queria trazer do mercado cripto para você. Segundo ponto, colaboração e descentralização. Essa talvez seja uma característica que as pessoas que estão desenvolvendo, criando, aprendendo nesse mercado, não só com viés de investimento, mas também com viés de programação e construção, deve estar mais claro na cabeça delas, justamente porque esse ambiente ele é basicamente um ambiente de open source, ou na verdade de software aberto, né? Em que você programa, você cria alguma coisa e naturalmente qualquer outra pessoa pode se valer do seu trabalho para criar uma coisa maior ainda. Eu costumo dizer que o que te ensinaram na faculdade, no colégio, que você não pode copiar o trabalho do amiguinho aqui não vale. Na verdade, você é incentivado a copiar o trabalho de outra pessoa para que você consiga criar um trabalho melhor do que o dele. E assim, outra pessoa pode copiar de você e cada vez mais essa tecnologia vai evoluindo. É justamente isso que aconteceu depois ali mais ou menos do ano 2014, quando a gente teve a criação do Ethereum. Esse substrato chamado Ethereum, ele começou a florescer, vários projetos foram criados em cima dessa plataforma e esses projetos que foram criados serviram de ponto de partida para outros projetos. É o que o mercado chama do money legos, né? Você cria alguma coisa, encaixa com outra, cria uma nova peça e vai criando esse sistema financeiro ou qualquer outra inovação num meio que funcione como legos. O que a gente chama de colaboração e descentralização é justamente a ideia de que você, num ambiente de software aberto, naturalmente você já está no meio colaborativo, justamente porque o seu trabalho pode ser usado por outra pessoa sem que ela tenha que lhe pedir permissão. Quando a gente fala de descentralização aqui, esse é um ensinamento bem interessante do mercado cripto para você entender em que as pessoas, os projetos, eles são de alguma forma não centralizados, ou seja, eles não precisam de um local físico, as pessoas são de diferentes culturas, de diferentes partes do mundo e conseguem se organizar de uma maneira bem interessante e conseguir entregar valor tanto para o seu usuário, para o seu investidor e para os seus colaboradores. Esse talvez seja uma quebra de paradigma bem interessante que o mercado cripto vai trazer para a humanidade justamente quando ele se estabelecer da mesma forma que as empresas .com trouxeram para o mercado em geral com as suas teses de como os funcionários devem trabalhar ou como os funcionários devem ser remunerados. Por isso fica um ensinamento bem interessante aqui do mercado cripto, que é colaboração e descentralização. Terceiro ponto, transparência e confiança. Claro que todo mundo aqui conhece a frase do mercado cripto, don't trust, verify, né? Não confie e verifique. E a confiança aqui ela é basicamente um paradoxo,
porque você está falando de um protocolo totalmente transparente, ou protocolos totalmente transparentes, em que você ou qualquer pessoa do mundo pode verificar todas as transações e por isso ter a confiança de que aquilo está de fato acontecendo da maneira em que as pessoas estão falando ou da maneira que você mesmo pode verificar. A transparência radical do blockchain é tão absurda a ponto de você conseguir ver a quantidade de bitcoins, por exemplo, que existe hoje, a quantidade de bitcoins que está sendo produzida a cada 10 minutos e principalmente os endereços que possuem esses bitcoins e quais foram as transferências nas últimas horas, no último mês, no último ano. Isso, como analista, é muito interessante para a gente entender o que está acontecendo no mercado. Para você ter uma ideia, através de uma métrica eu consigo avaliar quais foram os bitcoins que se moveram no último ano, nos últimos 2 anos, nos 3 anos, e consigo entender se o investidor de cripto, ou basicamente o investidor de Bitcoin, ele está mantendo a sua posição nesse ativo. Se ele estiver mantendo essa posição nesse ativo, eu estou vendo por transparência totalmente e conseguindo incluir na minha tese a ideia de que a gente tem investidores que são os mãos de diamante, que não vão vender esse ativo. Essa transparência e confiança que a gente tem no código é basicamente a ideia de que a matemática e a programação e o software conseguem entregar esse nível de qualidade para a gente e por isso eu gosto de mostrar que a transparência e a confiança é uma das características principais aí do mercado cripto e também um forte ensinamento para quem está dentro desse ecossistema. Quarto ponto, inovação e criatividade. Esse é um ensinamento bem interessante para você que está pensando em mergulhar dentro desse mercado, seja como investidor, seja como programador ou qualquer outra posição que você queira pleitear. A gente está falando de um mercado que, se a gente pegar o Bitcoin, a gente está falando desde 2009, se a gente olhar para o nascimento do Ethereum, que foi essa plataforma de contrato inteligente em 2014, se a gente quiser exagerar mais ainda e falar de um desenvolvimento de outras empresas, outros projetos em cima desse substrato chamado Ethereum, a gente pode ser mais precioso e falar de 2017. De qualquer forma, todos esses frames de tempo, eles são muito poucos. A gente está falando pouco mais de uma década, pouco mais de meia década ou alguns anos para o desenvolvimento dessa tecnologia. E o que a gente já tem hoje dentro do mercado é algo impressionante. A gente está falando de uma inovação sem precedente e principalmente uma criatividade dos empreendedores e desenvolvedores. Lembra que a gente falou sobre a possibilidade de você copiar o trabalho do amiguinho, criar algo novo? Isso é feito de maneira recorrente e muito criativa. O que a gente está vendo hoje é que essa ferramenta que está sendo criada e evoluída ao longo do tempo, ela está sendo percebida pelos empreendedores, investidores e programadores cada vez mais de maneira diferente. Eu gosto de comparar isso basicamente como o fogo. A humanidade acabou de descobrir o fogo e descobriu que ele queima. Depois descobriu que ele serve para afugentar animais raivosos. Depois descobriu que ele serve para se esquentar. Depois para forjar armas. E essa capacidade do ser humano de entender as possibilidades dessa ferramenta é justamente o que a gente está vendo aqui. E assim como os homens das cavernas começaram a usar essa ferramenta das mais diferentes maneiras através da inovação e criatividade, o que a gente está vivendo hoje no mercado é justamente isso. Então, esse ensinamento do mercado cripto para você fala basicamente em que a gente está falando de um mercado extremamente inovador, extremamente criativo, vai fazer você conseguir desempenhar a sua atividade da melhor forma, sabendo que você não deve ficar parado justamente porque qualquer coisa que você deixar pelo caminho, ou não se debruçar, ou não estudar, você vai ficar muito para trás do que onde o mercado está indo. Isso porque a gente está falando de um mercado em velocidade altíssima que cada vez mais vai testar suas verdades, trazer inovações e principalmente trazer produtos e projetos muito criativos para solucionar problemas que a gente tem hoje no mundo. Quinto e último ensinamento, resiliência e adaptação. Esse aqui é para você, investidor, que está aí preocupado com o que está acontecendo com o mercado cripto. A gente vive esses ciclos, ou viveu vários ciclos do mercado cripto de maneira muito clássica. Uma grande subida com uma grande queda. O último grande ciclo desse foi ali em 2021 e a queda em 22. A gente teve um ano de 2020 e 2021 estupendo para aqueles que estavam dentro da economia cripto, um capital abundante gigantesco, ótimas iniciativas, ótimos investimentos, todo mundo ganhou dinheiro nesse ciclo e aí 2022 veio aquela ressaca e você que entrou no ciclo de alta está aí pensando em desistir ou até já desistiu. E se desistiu, provavelmente nem está vendo esse vídeo na hora que você deveria ver, está vendo a posteriori. A lição para a gente que fica é que o mercado cripto ele vai testar principalmente as suas convicções. É óbvio que a maioria das pessoas entra aqui pelo dinheiro e obviamente isso chama muita atenção, mas à medida que você vai entendendo esse mercado e principalmente se você atravessa o mercado de queda,
você começa a entender essa premissa de resiliência e adaptação. A resiliência é justamente para conseguir se manter nos ciclos. Eu gosto de falar para pessoas que estão investindo e aprendendo sobre esse mercado quanto mais tempo você se mantiver vivo jogando esse jogo, é mais fácil você ter lucro. Aqui é um jogo de tempo e paciência e principalmente resiliência. Porque se a gente veio de um mercado que multiplicou por 3, 4, 5, 10 vezes, dependendo da sua carteira, a gente teve um ano de 2022 com recuo de 60%, 70%, 80%, 90%, a depender também da sua carteira. Isso é uma queda muito forte e naturalmente assusta a maioria das pessoas ou deixam elas ressabiadas. É justamente isso que eu não quero que aconteça com você. Nesse mercado de queda ou mercado de recuperação como a gente está esse ano, a ideia é que você continue debruçado sobre os desenvolvimentos desse mercado, investindo, mantendo-se informado, entendendo o que está acontecendo para justamente aproveitar da melhor forma um ciclo de alta. Não adianta você querer se posicionar no mercado eufórico, porque aí é justamente a hora em que você deveria deixar esse mercado e partir para outro ou simplesmente botar a sua grana em algo mais seguro, dado que cripto é sim muito volátil. A outra característica que você tem que entender é a nossa adaptação. Cripto é um cenário de muita inovação e criatividade. As coisas vão mudando ao longo do tempo. Uma verdade que foi no ano passado ou 2 anos atrás, ela pode não ser verdade mais agora. E você precisa se adaptar. Se a gente viu um ciclo, por exemplo, em 2017, com uma grande força nos ICOs, que eram os Initials Coin Offering, a gente viu um ciclo de 2021 bem forte com NFTs. Todas essas teses, elas tiveram um momento de alta e um momento de baixa. E quanto mais forte o momento de alta, mais forte o momento de baixa. E você saber se adaptar a essas situações é crucial para você, principalmente, tirar o melhor resultado e, principalmente aqui, se manter vivo. A gente está falando de um jogo de longo prazo, não é um jogo para você correr 100 metros e ganhar, é uma maratona aqui e é justamente por isso que você precisa desses 5 ensinamentos e entender de forma mais rápida possível como esse mercado funciona, não olhando pelo lado financeiro, mas sim olhando pelo lado comportamental dele. Eu vou ficando por aqui, mas eu pergunto para você, quais foram os ensinamentos não financeiros que o mercado cripto trouxe para você? Comenta aí embaixo que eu quero ver. Um abraço e até o próximo vídeo.